Louvado seja o nome do Senhor por mais esse tema que nós temos para desenvolver hoje, o último tema do trimestre, a guerra por trás de todas as guerras. Que Deus nos abençoe, obrigado por você ter acompanhado todo esse trimestre, o desenvolvimento dos temas. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque ela ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho. Oxalá que nós possamos ter a mente mais aberta para entender que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Se você tem algum sonho nessa vida, imagine e tenha certeza que o plano de Deus para você sempre é melhor, sempre será melhor. Então, esta semana é o triunfo do amor de Deus. É o 6º dia, né? Então, nós vamos ver mais esse final aqui. Ali, mentes mortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Então, nós vamos entrar numa nova fase, né? Depois disso aí é vida eterna, e nunca mais haverá pecado e pecadores, né? Então não haverá nenhum adversário cruel, nem enganador para tentar nos fazer esquecer de Deus. Todas as habilidades se desenvolverão e todas as capacidades serão ampliadas. A aquisição de conhecimento não cansará a mente nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. As mais elevadas aspirações poderão ser alcançadas e realizadas as mais altas ambições. Com a visão desobstruída, olham para a glória da criação. Sóis, estrelas e sistemas planetários, todos em sua ordem indicada, orbitando ao redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a menor até a maior, está escrito o nome do Criador. E em todas se manifestam as riquezas de seu poder. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existe. O universo inteiro será purificado, estará purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até a maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Perguntas para nós considerarmos. Por que Deus permitiu que o pecado existisse por tanto tempo? Ninguém sofre mais que o tempo de sua existência, nós sabemos disso, né? O tempo do meu sofrimento não é maior que a minha existência, né? Mas a vida, ela é curta em comparação com os milhares de anos de pecado, foram anos de pecado. Essa perspectiva nos ajuda a lidar com a questão do mal. Olha, quando o anjo de luz, chamado Lúcifer, se rebelou contra Deus e passou a ser o diabo, Satanás, ele encheu-se de orgulho, porque ele era regente do coral celeste, né? Então, ele achou que ele podia fazer as coisas que competiam somente a Deus. E ele começou a se encher de orgulho, de vaidade, de inveja, muita inveja, né? E cobiça, começou a cobiçar o trono de Deus e se rebelou contra ele simplesmente. E foi espalhar descontentamento. Então, essa atitude, né, no meio dessa atitude, ele fez muitas acusações contra Deus, muitas acusações. Que Deus era arbitrário, que Deus era mau, que ele era muito dominador, que as leis dele eram injustas. Então, ele falava muitas coisas injustas sobre Deus, coisas
que era tudo mentira, porque ele criou mentira para... Isso é até um mistério, né? Como que num lugar perfeito podia acontecer isso, uma coisa dessas. Mas tudo porque Deus é amor, né? Porque Deus ele criou seres livres, né? Para pensar e decidir o que fazer. Então Deus não criou robôs. Então ele lançou muitas dúvidas sobre Deus na mente dos outros anjos, na mente de todos os anjos, mas uma terça parte dos anjos permitiu ser enganada. E com o tempo, eles tiveram que ser expulsos de lá. Satanás, a antiga serpente, né? Com a terça parte dos anjos, foram expulsos do céu e vieram parar na terra. E foi aí que ele não se deu por vencido, que ele procurou enganar o casal lá no Jardim do Éden. E ele teve vantagem. A partir do momento que ele conseguiu enganar, por intermédio de Eva, ele ganhou o coração, porque ele ganhou a obediência. Eva fez o que ele falou, porque ele mentiu. E ela foi enganada. Então ele disse: agora o homem é meu, né? Ele obedeceu a mim. Você viu que eles não conseguem guardar a tua lei? Que eles não conseguem guardar os teus mandamentos? Olha aí, agora o homem é meu, porque o homem obedeceu a mim. Então, a partir daí, ele quis ser dono de toda a criação perfeita que Deus fez, ele se adonou. E então, a partir desse momento, ele quis ser dono de todo ser humano na Terra. E até hoje ele procura ser dono da nossa vida, ele quer dominar a nossa vida. Mas Deus, esse tempo que Deus permitiu, é para que o mal amadurecesse, para que todo o universo visse quem era quem. Então Deus teve paciência, Deus usou de muita longanimidade, ao mesmo tempo para que todos vissem um dia que Deus é justo, e que o mal, quando ele amadurecer, todos vão ver que o mal, o pecado, não compensa. Então, porque o que o pecado trouxe? Destruição. Trouxe destruição, sofrimento, dor. Né? O pecado trouxe muita coisa assim que destruiu a vida das pessoas através do próprio pecado. E Jesus havia dito, né, que o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele disse: eu porém tenho vida e vida em abundância. Então, que Deus nos ajude a entender, né? Então, esse tempo que Deus permitiu foi para amadurecer o pecado, para que o mundo, o universo visse que o pecado não compensa. Então, agora, como o milênio se encaixa no plano da salvação? Então, somente quando todos os remidos estiverem convencidos da justiça, da equidade e do amor divinos, o juízo final será aplicado aos perdidos. O que esse período diz sobre o caráter de Deus? Bem, o milênio é a segunda fase do juízo. Nós estamos vivendo a primeira fase do juízo agora, que Deus está passando a limpo o nome de todas as pessoas desde Adão, até o fechamento da porta da graça. Então, quando os nomes todos serão decididos e julgados, porque Deus está julgando o mundo antes da sua volta. Quando Jesus vem na sua glória, ele não vem mais para julgar, tanto é que ele não vai pisar mais a terra, né? Porque essa terra está toda contaminada, essa terra está cheia de veneno, essa terra está... Não, é uma terra que não é possível viver por muito tempo, né? Então, porque Deus pretende purificar essa terra. Então, Jesus não vai mais pisar a terra, ele virá nas nuvens e enviará os seus anjos nos 4 cantos,
a chamar, a ressuscitar os seus fiéis, os seus leais, aqueles que aguardaram a breve volta de Jesus, né? Em todo o tempo, as pessoas tiveram a sua vida, o tempo da sua vida para fazer um concerto com Deus. Então, o momento, esse que nós estamos vivendo, é o juízo investigativo. Quando fechar a porta da graça, Jesus volta, leva o seu povo para o céu, os fiéis, os salvos, leva eles para o céu. Aí começa o milênio. E esse milênio é a segunda fase do juízo, que chama o juízo de comprovação. Por quê? Os salvos vão tirar as suas dúvidas. Por que fulano não está lá? Por que ciclano que era para estar não está? E por que fulano que deveria estar não está? Assim, eles vão tirar as dúvidas. Como eles vão tirar as dúvidas? Através dos... Deus usou esse método para nós entendermos, né, essa metodologia, para que a gente entendesse que esses registros estão escritos em livros dos Atos, né? Então, eles vão poder abrir os livros dos Atos e verificar por que as pessoas não estão lá ou por que elas estão. Então, no final, vai ser considerado que Deus é justo. Deus é justo no seu juízo, no seu julgamento. Então, aí desce a Nova Jerusalém do céu com todos os salvos, Jesus com todos os salvos nessa cidade. E desce para a terra. Aí ocorrerá a segunda ressurreição, porque quando começou o milênio, nós sabemos que Satanás ficou preso a uma prisão de circunstância, porque ele não tinha quem tentar. Lembra disso, desse estudo? Então, aí porque naquele momento os ímpios morreram tudo, porque Jesus vem com fogo devorador, né? E vai se destruir, as cidades serão derribadas, tudo, não vai ficar nada. Vai ficar como um abismo, como era no princípio da criação. Então, aí ocorrerá então a segunda ressurreição depois do milênio, mas era a ressurreição dos ímpios. Aí vai ocorrer o juízo da execução. Daí a terceira fase do juízo é o juízo da execução. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos entender que somente quando os remidos estiverem convencidos da justiça, aqueles que foram levados aos céus, eles precisam entender o porquê que algum familiar não está lá, porque um amigo não está, porque fulano que não, pensava que nunca estaria lá, está. Você imagine, por exemplo, o discípulo Estevão, né? O discípulo Estevão, apóstolo Estevão, ele foi apedrejado, foi morto por apedrejamento. Por quê? Porque ele estava anunciando Cristo e sua graça. E quem era o perseguidor daquele momento? O Saulo. Saulo estava perseguindo os cristãos, né? Estava levando cartas, né, para os magistrados, que tinha que prender e que tinha que matar esse movimento nefasto, né? Então, o que você imagina quando Estevão estiver lá no céu e ver que Paulo também estará lá, o perseguidor dele, perseguidor dos cristãos, vai estar lá. Por quê? Porque houve um concerto, houve uma experiência muito grande na vida dele. Então, que Deus nos abençoe para nós entendermos, né, as fases do juízo, né, que o milênio é a fase do juízo da comprovação. Então, esse assunto do milênio, ele está melhor explicado da investigação, do juízo, está melhor explicado no estudo 8, né, que fala sobre o santuário celestial. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de sabedoria e que Ele não nos deixe
sem buscar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te use, que o Espírito Santo te incentive, te anime a fazer um concerto com Deus. Em nome de Jesus, amém.